Olá, meus amigos, que alegria estar com vocês. Meu nome é Alisson Macedo e quero, nesse momento, invocar a presença da bem-aventurada Virgem Maria e do seu esposo São José para nós começarmos a nossa partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, terror dos demônios, rogai por nós. Pois bem, primeiro, meus parabéns à comunidade Ponte de Misericórdia. Saúdo especialmente, de maneira muito particular, meu amigo Wanderson, Tayane, sua esposa, seus filhos, sua família, tanto seus filhos biológicos quanto seus filhos espirituais, né? Você que faz parte dessa comunidade, que ajuda a construir essa história, você que é ponte, como o Wanderson sempre gosta de lembrar em nossas conversas. Toda vez que uma instituição chega a 10 anos dentro da igreja, 10 anos é um período não só dentro da igreja, né, mas também uma instituição, digamos assim, que não seja religiosa, mas 10 anos é uma marca na vida de qualquer instituição. Por quê? Porque representa a entrada num segundo momento de maturidade, né? Digamos, aquela criança que deixa de ser criança e começa a adentrar na vida adulta. Então, eu desejo a vocês, nessa nova fase da comunidade, que a graça de Deus esteja presente na vida de todos vocês, que a graça de Deus possa encher o coração de vocês e também fazê-los crescer rumo ao Cristo, que é a nossa meta. E é exatamente sobre o nosso Senhor Jesus Cristo que nós iremos falar nessa partilha. Foi-me proposto o tema A Alegria de uma Vida Virtuosa, né? E com muita humildade, com a ajuda aqui de pessoas que entendem muito melhor do assunto, eu quero tentar falar alguma coisa sobre o assunto. Bom, primeiro vamos entender essa frase, a alegria de uma vida virtuosa. Vamos analisar essa frase, né? A alegria. O que é a alegria? Né? O que é a alegria e que está relacionada com uma vida, que é o que nós temos, né? Vivida na virtude, uma vida virtuosa. Bom, São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. São Paulo, então, meus queridos, ele coloca a alegria como um fruto do Espírito Santo, né? E o fruto do Espírito Santo, o padre Tanqueray vai falar no compêndio de Ascética e Mística, o famoso livro do Tanqueray, né, que é muito utilizado aí na formação, pelo menos antigamente, na formação de seminaristas, sacerdotes. O Tanqueray vai nos dizer que os frutos do Espírito, no caso aqui São Paulo coloca no singular, porque uma vez que você tem o Espírito Santo, do modo como o padre Tanqueray vai colocar aqui, quando surge um fruto, na verdade surgem todos eles, né? O padre Tanqueray então vai colocar para nós o seguinte: o fruto do Espírito, ele é um ato de virtude na sua perfeição. Muito bem, então nós precisamos entender o que são os atos de virtude. O ato de virtude, ele é quando uma alma corresponde fielmente à graça atual. E correspondendo a essa graça atual, a graça que faz o nosso organismo espiritual crescer, na medida que o nosso organismo espiritual vai crescendo, vai adquirindo robustez, vai adquirindo maturidade espiritual, no caminho do crescimento vai acontecendo na nossa vida necessariamente a vivência das virtudes.
Virtudes humanas, também chamado de virtudes morais, e virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Inicialmente, o ato de virtude, o Padre Tanqueray vai nos dizer, ele é forçoso. Ou seja, primeiro, existe uma relação entre a virtude e a alegria. Isso nós entendemos. Na medida que nós nos propomos a viver a virtude, e aqui é importante, atenção, é necessário que nós nos proponhamos, digamos assim, a viver a virtude. A virtude é algo que nós somos chamados enquanto cristãos a viver, mas também enquanto cristãos que querem fazer crescer o organismo espiritual, do qual vou falar um pouco mais à frente. Então, surge, a nossa vontade atua aqui. E quando a nossa vontade atua, a nossa inteligência, iluminada pela fé, convida a nossa vontade atua, nós então vamos vivendo atos de virtude. Inicialmente, esses atos eles são, digamos assim, difíceis. Vou dar um exemplo para você. Suponha que você, seja uma pessoa que deseja viver a virtude da paciência ou a virtude da prudência. Então, inicialmente, a partir do momento que você se propõe a viver a virtude da paciência ou da prudência, cada vez que você vai viver a virtude da paciência, exercitar a virtude da paciência, você o fará de maneira intencional, de olhos bem abertos, vamos dizer assim, e também, no início, vai ser um pouco forçoso. Você tem que fazer o propósito de viver a paciência. Senhor, eu vou exercitar a paciência hoje, sei lá, com minha filha, com meu marido, com a minha esposa, com meu colega de comunidade, com meu irmão de igreja, com meu colega de trabalho. Então você toma a decisão. Uma decisão que passa evidentemente pela sua vontade. Por isso que a vontade atua na vivência da virtude. Então você faz isso uma vez. Isso é um ato de virtude. Aquilo ainda é a virtude plena, a virtude completa? Não. É um ato de virtude que você faz. Então você faz isso uma vez. Um ato de virtude. Uma segunda vez. Um segundo ato de virtude. Uma terceira vez. E você vai exercitando atos de virtude na paciência. Ato de virtudes na paciência. Evidentemente, daqui a pouco nós tentaremos abrir um pouco mais isso. Você não vai fazer isso simplesmente baseado na sua vontade. A sua vontade precisa de ser ajudada. E ela o será. E ela será ajudada pela graça de Deus. Ou por aquilo que dentro da teologia se chama de graça atual. Então você não fará isso sozinho. Fará com a ajuda da graça de Deus. Mas a sua vontade necessita de tomar uma decisão. Ela toma a decisão de viver a virtude da paciência. Você faz um ato, 2 atos, 3 atos, milhares de atos, até que de tanto realizar os atos, você adquire um hábito. Um hábito adquirido. E esse hábito adquirido leva a vivência dessa virtude, no caso aqui eu estou falando da paciência, à perfeição. Então a vivência da virtude na perfeição é, segundo o Padre Tanqueray, o próprio fruto do Espírito. Então olha que bonito. O fruto do Espírito ele é uma ação da graça de Deus em nós, mas nós, com a nossa inteligência, com a nossa razão, iluminada pela fé, convidando a nossa vontade, colaboramos com a graça de Deus, colaboramos tanto com a graça de Deus que esse combinado da graça com a nossa vontade, da graça com a nossa ação, gera o fruto do Espírito. É muito interessante o modo como ele coloca, deixa eu achar aqui. Padre Tanqueray então coloca a coisa da seguinte maneira, ele diz assim, no parágrafo 1359, ele diz assim, quando a alma corresponde fielmente às graças atuais que põem em exercício as virtudes e os dons, passa a produzir atos de virtudes que em princípio são imperfeitos e trabalhosos, depois melhores e mais prazerosos, e enchem o coração de santa alegria. São os frutos do Espírito que podem ser assim definidos, atos de virtude que atingiram um certo grau de perfeição e que enchem a alma de santa alegria.
Então, meus queridos, para nós vivermos a santa alegria, a palavra santa alegria me remete a São Francisco de Assis. São Francisco de Assis chamava várias coisas de santas, né? A santa alegria, a irmã humildade. Francisco ele viveu com seus frades de maneira muito intensa a santa alegria. E aqui então começa a iluminar para nós que existe uma relação da santa alegria, que não é apenas uma manifestação de algo alegre, ou em palavras atuais, de algo legal, não é simplesmente uma euforia, mas algo que você percebe que surge do coração e que surge de uma ação transformadora da graça de Deus, portanto, vamos chamar isso de santa alegria. A vivência da santa alegria, ela está profundamente ligada à vivência das virtudes. E para nós vivermos as virtudes, é necessário nós fazermos crescer. E quando eu falo nós, é porque é Deus e nós, Deus e a pessoa atuando ao mesmo tempo. É necessário fazermos crescer o organismo espiritual. Bom, quando nós falamos de organismo espiritual, nós queremos dizer a ação da graça de Deus na alma humana. Essa graça inicialmente é chamada graça habitual, onde nosso Senhor Jesus Cristo, em palavras simples, vamos dizer assim, derrama a sua presença na alma humana, que vai ocupando todos os lugares, todos os compartimentos, digamos assim, da alma humana, e coloca ali um germe de vida sobrenatural. Nós recebemos a graça quando nós somos batizados, e aí é um papel nosso, é um chamado a todo cristão fazer esse organismo espiritual crescer. Como que o organismo espiritual ele cresce em nós? Bom, nós podemos depois, em outra ocasião, se for o caso, aprofundarmos essas questões da graça santificante, da graça atual, da graça habitual. Não são termos que nós devemos ficarmos preocupados em saber as definições corretas agora, mas o que nós devemos guardar nesse momento é o seguinte: é a ação de Deus com o germe da vida sobrenatural em nós, faz com que nós cresçamos a tal ponto que nós nos identifiquemos com nosso Senhor Jesus Cristo. De tal modo que, digamos assim, o ápice da vida espiritual em nós é a própria visão beatífica de Deus, que na linguagem carmelitana vai ser a vida contemplativa, a contemplação, a sétima morada, né? Na linguagem já bastante estabelecida na igreja, das 3 idades da vida interior, inclusive esse é o tema do livro do padre Garrigou-Lagrange, as 3 idades da vida interior, é a terceira idade, né? A idade dos perfeitos. O fato é, meus queridos, que aquilo que foi nos dado como semente, como germe, é capaz de crescer em nós e transformar-se numa árvore bela, com uma copa maravilhosa que dê muitos frutos. 30, 60 e 100 por um, vai nos dizer nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, na parábola do semeador. Então veja só, o organismo espiritual precisa que crescer em nós. Ele precisa que crescer a tal ponto que nós nos identifiquemos plenamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Nos identifiquemos como? Existe uma imagem muito bonita, colocada pelo padre Paulo Ricardo nos seus cursos de mística, de vida interior, de vida de oração, que é tirada também do Tanqueray, onde ambos, né, o padre Tanqueray e o padre Paulo, dizem que o ferro, no momento que você chega com ele ao fogo, ele vai adquirindo cada vez mais energia, né, vai aquecendo, e o ferro então vai tendo a sua temperatura aumentada pela presença do fogo, a tal ponto que o ferro ele vai se transformando. E chega a um ponto tão forte da sua transformação, ele ainda continua sendo ferro. O elemento químico presente ali é o ferro, os átomos que compõem são de ferro, mas ele está a tal ponto
tomado pelo fogo, e olha que bonito que é isso, que você já não consegue distinguir o que é fogo do que é ferro. Essa talvez seja uma imagem perfeita, muito bonita, para falar para nós de qual é o objetivo que nós devemos almejar e o que é que acontece com a nossa alma na medida que o nosso organismo espiritual cresce e nós nos unimos cada vez mais ao Senhor. Então você precisa de se colocar com o desejo e a intenção, e esse congresso está aqui para isso, e todas essas partilhas, toda essa palestra, toda a sua caminhada de comunidade, toda a sua caminhada de conversão, toda a sua caminhada de busca de santidade, do caminho de perfeição, vai dizer Teresa d'Ávila, não tem outro objetivo senão fazer você ferro, fazer eu ferro, me identificar cada vez mais com o fogo que é Deus. Bom, dentro do nosso organismo, dentro desse organismo espiritual, digamos que a porta é a vida interior ou a vida de oração. A vida interior e a vida de oração é, meus queridos, a vivência da graça de Deus em nós. Cada dia mais. Então, uma decisão que nós devemos tomar a partir desse congresso, e se isso em você estava pequeno, ou se não era tão claro, você deve renovar a sua intenção, é retomar a sua vida de oração. É claro, não daria talvez para nós falarmos todas as etapas da vida de oração, e eu não me vejo apto a dizer isso com tanta propriedade, mas vocês têm aí a vivência dos exercícios espirituais em Santo Inácio, que fazem parte da formação de vocês. Vocês têm também excelentes livros à disposição que podem ajudá-los nesse processo. Aqui eu indicaria O Caminho de Perfeição, de Teresa d'Ávila, e também o livro do Padre Reginaldo Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, e o próprio Tanqueray pode nos ajudar bastante nesse sentido. E, por fim, eu citaria como um auxílio os cursos do Padre Paulo Ricardo sobre vida interior. O curso sobre vida de oração, onde ele, em palestras curtas, em torno de 20 palestras, ele coloca a necessidade da oração e um método bastante prático para nós iniciarmos. Depois, em 2 cursos, ele aprofunda especificamente a engenharia, a mecânica desse organismo espiritual, que é os cursos que ele chama de Engenharia de Santidade 1 e 2. E um terceiro curso que eu indicaria de vocês aprofundarem é o curso do Caminho de Perfeição do Padre Paulo, mas também existe uma palestra no site da minha Biblioteca Católica sobre o Caminho de Perfeição, que é baseado no livro de Teresa d'Ávila. Bom, esse material pode ajudar vocês bastante na vivência, na entrada e no aprofundamento da vida interior, da vida de oração. O fato é, e aqui volto naquilo que a gente pode contribuir um pouco, será o aprofundamento da vida interior que vai fazer o organismo espiritual crescer em nós cada vez mais. E crescendo o organismo espiritual cada vez mais, nós iremos estar aptos e iremos estar cada vez mais determinados a viver as virtudes. A virtude é uma decisão da vontade, mas ela é auxiliada pela graça de Deus. A própria decisão de viver uma vida virtuosa já é ela mesma feita, digamos assim, pela graça de Deus atuando em nós. Para nós, então, vivermos a santa alegria, será necessário escolhermos pelo caminho inicialmente trabalhoso da vida virtuosa. A vivência da virtude, realizando cada vez mais atos, cada vez mais atos, cada vez mais atos, para nos levar a uma vida de perfeição. E o cume, a perfeição de um ato de virtude é, como vai nos dizer o Padre Tanqueray, o próprio fruto do Espírito. Mas aqui, meus queridos, nós precisamos de exemplos, né? Precisamos aí de modelos. Eu trabalho com ciências exatas, na área de física, matemática,
E às vezes eu percebo no ensino, né, da álgebra, que é aquela parte da matemática que relaciona digamos assim, as letras e os números, né? Eu percebo a dificuldade dos pupilos, a dificuldade de um aluno no início da sua, digamos assim, da sua formação matemática em compreender que uma letra, que é um elemento da linguagem que serve para você falar, para você expressar uma ideia, pode ter um valor. Que uma letra agora é um número. E é um processo no ensino da matemática você partir de elementos concretos, contar, por exemplo, nos dedos, até você chegar a fazer operações mentais. Então, é um processo da matemática você partir de elementos concretos e ir para o abstrato. Por quê? Porque a inteligência humana, ela necessita de abstração. Muitas das coisas espirituais que nós falamos, nós não temos referências no mundo material para dizer sobre elas. Bom, por que eu disse isso? Eu disse isso porque nós, no início da nossa caminhada espiritual, e todos nós somos iniciantes, todos nós estamos ainda adentrando no castelo interior, muitos às vezes nem conseguem chegar à porta do castelo. Nós precisamos de exemplos concretos, de pessoas que optaram em viver atos de virtude, o caminho da virtude, até chegarem à profunda vivência do fruto do Espírito, da santa alegria, e todos os demais frutos citados por São Paulo. Bom, o primeiro exemplo que eu queria falar, na verdade são dois, é da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. É um sinal de predestinação, e você sabe disso muito bem, uma alma ser devota de Nossa Senhora. Meus queridos, uma alma devota da Virgem Maria é uma alma muito bem vista e muito bem vista por Deus e muito bem quista por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alma devota da bem-aventurada Virgem Maria, na medida que essa devoção cresce também a vida da graça nesta alma. Uma alma devota da Virgem Maria adentra no castelo interior, digamos assim, com mais algumas ferramentas, com mais algumas barras de energia para conseguir percorrer esse caminho. É um sinal de predestinação ser um devoto, um escravo da bem-aventurada Virgem Maria. Portanto, nunca abandone na sua vida interior o amor e a devoção à bem-aventurada Virgem Maria. E aí a segunda pessoa que eu quero citar como exemplo é aquele que foi talvez o maior devoto de Nossa Senhora, que é o glorioso São José. Depois que eu me tornei pai, meu amor e a minha devoção a São José cresceram bastante. São José para mim era um desconhecido. Eu nem invocava São José nas minhas orações. Era alguém que, obviamente, eu sabia da sua importância, sabia um pouco da sua importância. Não há nenhuma palavra de São José dita na Sagrada Escritura. Tudo que se fala de São José no início dos evangelhos ali de Mateus e Lucas apenas é na terceira pessoa. Então, não há nenhuma palavra pronunciada de São José na Sagrada Escritura e eu nunca me interessei em procurar conhecer mais esse grande santo. Mas na medida que, quando eu me tornei pai, que nasceu aí a minha primeira filha, eu me vi diante do imenso desafio da paternidade. A paternidade, ela é, também cito novamente o Padre Paulo Ricardo, um elemento necessário para a vida adulta de qualquer ser humano, seja um pai biológico ou um pai espiritual. Qualquer ser humano se torna verdadeiramente adulto quando ele se torna pai ou mãe. Não é possível nós atingirmos a maturidade, atingirmos a vida adulta humana e espiritual se não passarmos pela paternidade, ou maternidade no caso das mulheres.
E, obviamente, a maternidade e a paternidade não são só elementos físicos, biológicos, mas também e eminentemente espirituais, né? Então, quando eu me vi pai, eu me vi num imenso desafio. Quais são as virtudes necessárias para um pai fazer esse dom que Deus deu, que é o filho, crescer rumo ao céu? Na primeira filha eu ainda não tinha entendido, veio a segunda filha, que é a Maria Luísa, brilhou uma pequena luz lá no fim do túnel, e agora, por enquanto, a nossa terceira filha, Letícia, isso iluminou cada vez mais. E na medida que eu fui descobrindo a paternidade, eu fui descobrindo também São José. São José é, depois da Virgem Maria, o maior de todos os santos. São José recebeu de Deus a sua missão de cuidar do Verbo e de cuidar daquela que é a rainha do céu e da terra, que é a bem-aventurada Virgem Maria. São José, Padre Reginaldo Garrigou Lagrange vai dizer nesse livro aqui, que é A Mãe do Salvador em Nossa Vida Interior, um livro que eu indico para todos vocês, um livro fantástico. O último capítulo dele ele vai falar sobre São José, citando vários santos. Padre Garrigou, ele era dominicano, então ele tem, né, toda a pegada aí de Santo Tomás de Aquino para poder explicar e colocar as coisas de uma maneira muito lúcida, muito clara. É muito gostoso de ler os textos dele. Ele vai dizer que São José recebeu de Deus a missão de ser o pai nutrício de Jesus, de ser o esposo da Virgem Maria e de ser o guardião dos dois, logo que Deus escolheu Nossa Senhora para ser a mãe de Jesus. E isso foi feito lá na eternidade. Quando o Pai gera o Verbo, e ao gerar o Verbo, ele define que esse Verbo irá se tornar humano. E para se tornar humano, ele pensa em uma alma, na alma mais bendita e mais pura que existiu, que é a alma da Virgem Maria. Aí ele pensa, e isso é fantástico, em alguém que irá proteger e guardar. E essa pessoa que irá proteger e guardar é o nosso glorioso São José. São José, na sua ladainha, ele é chamado de o terror dos demônios. São José, meus queridos, ele vai receber essa missão tão grandiosa, e aqui nesse livro tem uma citação que eu gosto de voltar a ela sempre que eu estou na minha vida interior mais conturbada, ou então que eu estou fazendo algum tipo de meditação, que o Padre Garrigou ele cita assim, eu quero fazer questão de ler para vocês, ele diz assim: Isidoro de Isolanes coloca igualmente a vocação de São José acima da vocação dos apóstolos. Ele aponta que a vocação dos apóstolos, tem por finalidade pregar o Evangelho, iluminar as almas, reconciliá-las, mas a vocação de São José é mais imediatamente relativa ao próprio Cristo, porque ele é esposo da Mãe de Deus, pai nutrício e o defensor do Salvador. No momento que você decidir com a sua vontade a adentrar no castelo interior, a percorrer as idades da vida interior, a fazer o organismo espiritual crescer, quer dizer, todas essas imagens para dizer a mesma coisa, para você crescer em santidade, eu convido você a consagrar a sua vida a São José. Para finalizar, às vezes eu me vejo, às vezes não, eu em alguns momentos medito sobre as dores de São José. O professor Felipe Aquino tem um livro muito bom chamado Glorioso São José, que ele escreveu em ação de graças, uma graça que ele recebeu em relação à sua esposa. Ele cita essa graça no livro. E cada capítulo é uma meditação sobre as dores de São José. As 7 alegrias e as 7 dores de São José. E uma das dores que me chama muita atenção é no momento que ele é desperto pelo anjo e o anjo diz a ele: toma a mãe e o menino e foge para o Egito, porque Herodes procura matá-lo. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Era noite. Eles estavam talvez ainda em Belém. O menino talvez já tivesse um pouco maior, mas ainda era uma criança pequena,
indefesa. Vamos imaginar que nosso Senhor tivesse em torno de 2 anos, porque a Sagrada Escritura vai dizer que foi o tempo, né? As crianças de 2 anos para baixo foram todas assassinadas, que foi o tempo que os magos haviam passado por ali, conversado com Herodes. Aquele homem, com pouquíssimas posses, talvez algum meio de transporte animal, com uma mulher e uma criança pequena, saem à noite, atravessam o deserto, percorrem centenas de quilômetros, para sair daquela terra e chegar até o Egito. Se você não sabe o que é um deserto, o deserto ele tem os seus extremos de temperatura. Durante o dia, um calor imenso. Durante a noite, um frio exorbitante, porque não tem nuvens, não tem água, então não se formam nuvens, não se consegue regular a temperatura da atmosfera. Foi nesse ambiente inóspito, de extrema dificuldade, que José parte de um lugar para ir para o outro, uma terra desconhecida, onde eles precisavam de chegar, se estabelecerem. José tinha que arrumar uma forma de trabalhar para poder alimentar a bem-aventurada Virgem Maria e o pequeno Jesus. Isso tudo, meus queridos, feito no amor a Deus profundo e naquela extrema responsabilidade de que nas mãos dele estava o Salvador do mundo e a mãe desse Salvador. Eu ouso dizer a vocês que é com esse mesmo amor e carinho que São José protege todas as almas da igreja. Não é à toa que os papas colocaram ele como patrono da igreja. E ouso dizer a vocês o seguinte: se você entrega a sua vida em devoção a São José e aprofunda nessa devoção esse caminho que nós citamos, esse caminho de virtude, também será um caminho menos doloroso no início para você. Não será fácil, porque o caminho da virtude não é fácil, mas ele será extremamente belo. E testemunho que a devoção a São José fará crescer já nessa vida essa alegria que foi colocada aqui. A santa alegria de São Francisco, a santa alegria citada pelo Padre Tanqueray, vivida, vivenciada pela alma quando nós praticamos atos de virtudes. É isso, meus irmãos. Espero que essa pequena partilha possa ter contribuído aí no seu crescimento, no crescimento dos irmãos da comunidade. Desejo a vocês não apenas mais 10 anos, mas todo o tempo que o Senhor quiser dar a vocês para que vocês evangelizem, cresçam na fé, divulguem a espiritualidade e tornem e chamem cada vez mais pessoas para seguirem esse caminho que é o caminho da porta estreita, mas o caminho necessário para todos nós. Deus abençoe, que São José e a bem-aventurada Virgem Maria cuidem de cada um de vocês e que nós possamos nos encontrar, né, nas nossas orações e rezarmos uns pelos outros, como vai dizer o apóstolo, a fim de sermos curados. Um grande abraço, obrigado, tchau, tchau.